Os sindicatos temem que as férias coletivas anunciadas por montadoras de todo o país sejam apenas o primeiro passo no caminho de demissões. O motivo da paralisação é a queda nas vendas de automóveis novos. Fabricantes nacionais interromperam a produção de veículos. A gente vai conversar agora com a Mercedes-Benz anunciou nesta terça-feira que também vai dar férias coletivas para os funcionários de algumas fábricas em São Paulo. A montadora alemã é a quinta a adotar essa medida apenas nesta semana. A falta de matéria-prima e a alta taxa de juros, que dificulta a capacidade de financiamento do consumidor, são os principais fatores da crise do setor automotivo brasileiro. Pelo menos 4 montadoras de veículos anunciaram férias coletivas entre março e abril nas fábricas do Brasil. A falta de peças e de consumidores motivaram a decisão. Estamos presenciando, desde março de 2020, um aumento significativo no valor dos automóveis no Brasil, tanto em carros 0 km, como também em carros seminovos e usados, que tiveram pela primeira vez na história recente do Brasil uma supervalorização, chegando muitas vezes a custar um valor maior do que quando foi comprado 0 km. Mas se engana quem pensa que este aumento foi só aqui no Brasil. Uma pesquisa realizada pela BNP Paribas, chamada Automobile Barometer de 2023, com cerca de 17 mil entrevistados em 18 países da Europa, evidenciou que cada vez menos as pessoas estão adquirindo automóveis, e o principal motivo identificado foi o preço e os juros altíssimos para o financiamento. Lembrando que esta pesquisa foi realizada na Europa e não no Brasil, mas esta realidade parece cada vez mais semelhante com o nosso país. Será que estamos presenciando o fim da democratização do automóvel no Brasil e no mundo? Ou será que cada vez menos as pessoas precisarão de automóveis? E a indústria automobilística, será que ela está sendo prejudicada com tudo isso ou somente aumentando as suas margens de lucro? Bom, estas perguntas, bem como os meandros e os lobbies da indústria automobilística, é o que vamos conhecer no vídeo de hoje. Mas antes, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado de todas as vezes que tiver um conteúdo novo por aqui. Combinado? Então bora para mais um vídeo aqui no Sociedade Analítica. Em uma pesquisa rápida na internet, é fácil identificar que a indústria sempre enfrentou crises, fechando fábricas, deixando muitas pessoas desempregadas e famílias desesperadas pelo seu sustento. Recentemente, a montadora GM, Hyundai e Stellantis pararam as fábricas por queda nas vendas e deram férias coletivas aos seus funcionários. Mas por que as montadoras não baixam os preços? A resposta é um pouco complexa, mas vou tentar simplificar aqui para vocês. Basicamente, o motivo central é o excesso de regulamentação estatal sobre o mercado de automóveis no Brasil e em vários outros países do mundo, sendo mais específico 4 fatores que dificultam as montadoras reduzirem os preços dos automóveis. E o primeiro é o fato de que a regulamentação afeta principalmente as fabricantes pequenas, porque as fabricantes maiores conseguem cumprir as regulamentações e ainda se manterem ativas. Já as fabricantes pequenas não. Prova disso a gente consegue ver no nosso dia a dia em nosso país. Você já viu, nestas últimas décadas, alguma fabricante de automóveis que não fosse gigante internacional? O segundo fator é que, devido só existir no mercado grandes montadoras, a concorrência é bem menor
e nenhuma dessas fabricantes precisam reduzir as suas margens, pois a chance de perder mercado é bem menor comparado à perda das margens de lucro com suas vendas. Já o terceiro fator é que os carros atuais, para serem comercializados, precisam vir de fábricas com vários itens que encarecem o valor dos automóveis, se comparados aos veículos comercializados há décadas passadas, como freio ABS, catalisador, airbags, entre outros itens obrigatórios. Um exemplo disso foi a nossa Kombi, que teve que ser descontinuada por não adequar os itens de segurança necessários para que continuasse a ser comercializada. E por fim, o quarto fator e mais relevante são os impostos no Brasil. Quando você compra um carro, na realidade está comprando impostos sobre rodas. Praticamente 50% do valor de um automóvel comercializado no Brasil é imposto. Se o veículo for importado, o percentual de imposto pode ser ainda maior. Mas esse percentual se trata somente de impostos diretos. Se colocarmos na equação os impostos indiretos, como por exemplo, imposto da energia elétrica, da fábrica, CLT dos funcionários, podemos chegar a quase 80% de imposto sobre os automóveis. E por mais que um fabricante queira conceder um desconto no valor do veículo, o Estado não dá desconto no valor do imposto, já que é tabelado. Para os fabricantes, o pagamento do imposto tem que ser feito de forma integral. Aí, com uma margem de 20%, qualquer desconto que um fabricante queira fazer, a chance dele ter prejuízo é muito grande e acaba não compensando, sendo mais viável a paralisação da fábrica ou mesmo deixar os automóveis encalhados no pátio. Com o poder de compra do brasileiro caindo, é fácil entender o motivo das quedas nas vendas e a tendência, infelizmente, não poderia ser diferente. O salário mínimo brasileiro teve um aumento no ano de 2023 de R$ 18,00, passando de R$ 1.302 para R$ 1.320. É 4,5% de aumento. Contrasta diretamente com a taxa de juros para financiar um veículo, que hoje gira em torno de 25% a 30% nos principais bancos do país. Isso sem falar no valor do automóvel mais barato comercializado hoje no Brasil, pela bagatela de R$ 66.590. Não é nem um carro de luxo. Estamos falando de um carro extremamente compacto de câmbio manual. Fica fácil entender o que está acontecendo. Estamos presenciando o fim da era dos carros populares. Me recordo como se fosse hoje a disputa entre as montadoras para trazer o carro de entrada no menor preço possível e se manterem competitivos nessa disputa. E valia tudo. Itens como o famoso que se tornava um item de luxo na Volkswagen, contrastava com a Peugeot, que tentava a todo custo oferecer o máximo de conforto frente aos seus concorrentes para se desfazer da má reputação mecânica e a piada do famoso Peugeot. Bons tempos, né? Confesso que eu ainda reclamava, achava caríssimo os valores dos automóveis, frente ao que as montadoras nos entregavam. Mal sabia eu que isso poderia piorar e muito. Os SUVs dominaram as ruas e estradas brasileiras, e muitos dizem que o brasileiro se apaixonou por esta categoria de veículo, muito por conta das más condições de nossas vias, mas também pela posição de dirigir, principalmente pelas mulheres. Mas você já parou para pensar que esta obsessão pode não necessariamente ter surgido de forma natural, mas sim ter sido produzida? No início da febre dos SUVs, nas ruas brasileiras,
ele não era tão mais caro em comparação aos carros sedãs, que sempre foram os queridinhos dos brasileiros. Você conseguia comprar um Renault Duster ou um Hyundai Tucson, por exemplo, pelo mesmo preço de um Honda Civic. Dependendo da versão do SUV, poderia até sair mais barato. Mas tudo isso vai mudando gradativamente a partir do momento em que cada vez mais os brasileiros optam pela novidade e por uma nova experiência ao dirigir. Já em 2020, a Caoa Chery dá sua cartada final neste jogo e coloca o SUV de luxo a preços de carros intermediários da concorrência. Quem aí lembra da famosa frase, a oitava maravilha do mundo? E a partir daí, o preço dos automóveis só subiram, muito por conta do problema de saúde global que paralisaram a fabricação de novos carros pela falta dos famosos chips, mas isso também é bem fresco em nossa memória. Mas o problema de saúde global passou, as montadoras voltaram a produzir normalmente e porque os valores dos carros ainda não baixaram. Muito se especula para tentar justificar o motivo, mas o motivo é mais óbvio do que se imagina. As montadoras a cada dia estão diminuindo a produção dos automóveis devido à baixa demanda, e ao invés das montadoras focarem em produzir carros mais baratos, elas focam na produção dos SUVs, que são hoje extremamente mais caros, e a nova onda que está pegando cada vez mais com força são os carros elétricos e os híbridos, com preços surreais para a nossa realidade brasileira. A menos que seja dono de uma locadora de veículos, se quiser um carro mais barato, terá que esperar uma longa fila para adquirir o seu 0 km. Isso se você não quiser um SUV ou um carro elétrico. Para estes é mais fácil, pois estão começando a encalhar no pátio das montadoras. A realidade é que as montadoras já entenderam o movimento global contra esta indústria e estão se autoprotegendo e entrando no jogo ao lado dos governantes. Sabemos que multimilionários metacapitalistas já deixaram claro suas visões de mundo e seus posicionamentos em relação às questões climáticas. E o que dizer do Great Reset? Você não terá nada e será feliz. Pois bem, aos poucos parece que este quebra-cabeça está se encaixando e fazendo-se cumprir as metas das agendas, como a Agenda 2030, por exemplo. O cenário atual não é nada animador, mas quanto mais munidos de informações ficamos, menos vulneráveis estaremos diante destas situações. Se deseja ter um carro, talvez este é o momento, pois não acredito em redução de preço nos valores dos automóveis a longo prazo. Com a redução de oferta de novos carros, a tendência dos seminovos e usados é supervalorizar ainda mais. Se prepare, organize sua vida financeira e não contraia novas dívidas. Sou um pouco clichê, mas quanto menos endividados estivermos, mais independentes ficamos e menos teremos que nos submeter a tudo que está por vir. Mas e aí? Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, isso é muito importante para mim, para eu saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Desde já, quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui no final do vídeo, e se você acredita que este vídeo pode servir de alerta para outras pessoas, compartilhe o link do vídeo em suas redes sociais. Bom, por este vídeo é isso, um forte abraço e nos vemos num próximo vídeo aqui no Sociedade Analítica.